Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia prende 2 suspeitos de ajudar em fuga de Lázaro Barbosa. Município Paulista será o primeiro do país a aplicar vacina da Janssen nesta sexta-feira. Os gols da noite na rodada pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro. E atenção, 2 pessoas foram presas agora à noite, acusadas de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa no entorno do Distrito Federal. Então vamos ao vivo até a cidade de Águas Lindas de Goiás, de onde fala ao vivo o repórter Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Bastante movimentação aqui, viu, nesse local onde nós estamos. 2 pessoas, elas foram presas e trazidas aqui para a central de flagrantes de Águas Lindas. Segundo fontes do jornalismo da Record TV, foram presos o fazendeiro Eumi Evangelista, que foi patrão de Lázaro anos atrás, e também o caseiro dessa fazenda, Alain Santana. Segundo a polícia, eles estavam com uma arma que teria sido roubada por Lázaro durante a fuga, que já dura 16 dias. Agora à noite, o secretário de Segurança Pública de Goiás disse que Lázaro Barbosa ele foi visto nesta quinta-feira pelos policiais. Lázaro é investigado por pelo menos 7 crimes antes da chacina que matou 4 integrantes da mesma família no dia 9 de junho. Vamos ouvir aí agora um trecho da fala do secretário. Vamos ver. Nós prendemos já 2 pessoas que estavam auxiliando ele, 2 psicopatas certamente, porque para ajudar psicopata tem que ser psicopata, que estavam auxiliando ele nas fugas e principalmente a se esconder da ação policial. Quem facilita a vida de foragido comete crime. Nós sabemos, nós desconfiamos, nós temos indícios que há outras pessoas ajudando e nós vamos chegar nelas. Situação tensa. Já nos Estados Unidos, equipes de resgate procuram sobreviventes nos destroços do prédio que desabou parcialmente em Miami, na Flórida. Pelo menos 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Segundo autoridades, as buscas vão continuar durante toda a madrugada desta sexta-feira. Os bombeiros já conseguiram resgatar ou localizar 102 pessoas. Outras 99 ainda estão desaparecidas. Cidadãos de pelo menos 5 países da América Latina ainda não foram encontrados. Não há informações sobre desaparecidos brasileiros. Uma câmera de segurança registrou quando a parte do prédio de 12 andares veio abaixo. O desabamento ocorreu por volta de 1h30 da manhã desta quinta-feira, no horário local. Aqui no Brasil, nesta sexta-feira, São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, vai ser a primeira cidade a aplicar doses da vacina da Janssen. Os detalhes agora com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Como vai funcionar tudo isso? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A partir das 8 da manhã, moradores com 44 e 45 anos de idade podem receber as doses de vacina da Janssen. Só que tem um detalhe, essas pessoas precisam ter disponibilidade de ficar 1 hora no local de vacinação, isso porque elas precisam assinar um termo de responsabilidade e também precisam fazer uma avaliação médica. São poucas doses ainda que estão disponíveis para a população em geral. A cidade, ela teve prioridade no recebimento das doses porque um grupo de voluntários participou dos testes clínicos da vacina. E, Salsi, agora à noite, inclusive, chegou um novo lote, o segundo lote de vacinas da farmacêutica. São 300 mil doses que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essas doses, elas devem passar pela fiscalização, assim como as outras vacinas, e aí essa nova carga vai ficar guardada no centro de distribuição do Ministério da Saúde. Salsi, volto com você. Muito obrigada, Giovana. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a suspensão de vistoria anual para taxistas. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente, direto do Rio. Oi, Pedro. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Na justificativa do texto, os vereadores argumentam que a pandemia da Covid-19 atingiu fortemente o setor.
Esse projeto, que ainda precisa ser aprovado pela Prefeitura, beneficia não só os 33 mil taxistas da capital, mas também os motoristas do transporte escolar, comunitário, de frete, do transporte especial complementar e do transporte público local. E caso essa vistoria seja suspensa, o profissional que ainda não fez a inspeção também vai se livrar da multa, que é de R$ 500. Salsi. É certo, meu querido. Muito obrigada pelas informações. Já em Minas Gerais, deve acontecer a retomada da realização de cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas emergenciais. Assunto para o Luiz Casoni. Oi, Luiz. Boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite para você e para todos ligados aqui no JR. Olha, Salsi, os procedimentos estavam suspensos desde fevereiro e voltam a ser realizados dependendo da onda existente para aquele momento. Vamos ver na arte, então, como tudo vai funcionar. Na onda vermelha, a fase mais restritiva para o funcionamento do comércio, serão liberados procedimentos cirúrgicos em ambientes ambulatoriais. Já na onda amarela, a intermediária do plano, estão liberadas cirurgias que não necessitem intubação ou sedação profunda. Na onda verde, a mais flexível, todos os tipos de eletivas ficam permitidas, mas sob condição de disponibilidade de leitos, equipes, equipamentos e insumos hospitalares. Mutirões para a realização de cirurgias eletivas seguem proibidos. As recomendações valem para as redes privada e pública. Neste momento, 12 das 14 macro-regiões do estado estão na onda vermelha. Salsi. Obrigada, Luiz. Já em Belém, a vacinação dos bancários da cidade contra a Covid-19 está prevista para começar no próximo fim de semana. Os detalhes com a Daniele Monteiro. Boa noite, Daniele. Boa noite, Salsi. Serão 2.000 bancários imunizados. Na avaliação do governo, a categoria trabalha na linha de frente do atendimento à população e, por isso, precisa ser vacinada. Belém é a primeira capital do país a vacinar esses trabalhadores. A imunização será realizada na sede do Sindicato dos Bancários, que vai definir os critérios de vacinação. Nesta sexta-feira, Belém recebe mais um lote de vacinas. Serão 70 mil doses da Pfizer. Até esta quinta-feira, o estado vacinou cerca de 3,5 milhões de pessoas. Salsi. Obrigada. O Rio Grande do Sul pretende vacinar toda a população adulta contra o coronavírus até o dia 20 de setembro. A Daiane Daletese tem as informações direto da capital gaúcha. Oi, Daiane. Oi, Salsi, boa noite para ti e para todos que nos acompanham. A expectativa é que toda a população acima de 18 anos receba pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em menos de 3 meses. A Secretaria Estadual da Saúde estima ainda que toda a população adulta do estado complete a vacinação com a segunda dose do imunizante até o final de dezembro deste ano. Para estimular a campanha de vacinação contra o coronavírus entre os municípios gaúchos, o governo do estado também anunciou nesta quinta-feira uma proposta de incentivo às prefeituras, com premiações para que as cidades acelerem a imunização da população. Salsi. Tá certo, muito obrigada. E depois de 2 dias de paralisação, Salvador retoma a vacinação contra o coronavírus nesta sexta-feira. A Juliana Tourinho tem as informações pra gente. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Nesta sexta-feira, a aplicação da primeira dose na capital baiana será retomada para as pessoas a partir de 46 anos e a da segunda dose para as pessoas que estão com a data de reforço marcada até o dia 30 de junho. No fim de semana, será a vez do público de 45 anos e a aplicação da segunda dose será suspensa momentaneamente. A novidade é que a população em situação de rua será vacinada com o imunizante da Janssen a partir da próxima semana. Cerca de 7.500 pessoas fazem parte desse grupo prioritário. Nesta quinta-feira, chegaram 273.100 doses da vacina, sendo 181.000 do imunizante Coronavac e 92.100 da Janssen. Salsi.
Que bom, muito obrigada pelas informações, Juliana. O presidente Jair Bolsonaro negou durante a live que faz tradicionalmente às quintas-feiras que tenha ocorrido corrupção na compra da vacina Covaxin, mas confirmou que se encontrou em março com o deputado Luiz Miranda, autor da denúncia. Nós não gastamos um centavo com a Covaxin. Nem foi aprovado. Não recebemos uma dose de vacina da Covaxin. Que corrupção é essa? Que corrupção é essa? Forçação de barra. Assim como o Luiz Miranda teve aqui, ele podia ligar para mim. Corrupção em andamento, não tem nada. Não tem nada. Passaram uns 4, 5 meses depois que ele conversou comigo. Conversou sim, não vou negar isso aí. Não aconteceu nada. Não entrou no Brasil uma só dose de Covaxin. Um relatório da Organização Mundial da Saúde revelou a necessidade de doses de reforço da vacina contra o coronavírus para os mais vulneráveis. Segundo a OMS, a imunização seria anual para idosos e pessoas com comorbidades e a cada 2 anos para a população em geral. Os fabricantes de vacinas afirmam que as pessoas vão precisar de doses de reforço para manter os níveis de imunidade elevados. Agora a gente atualiza os números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18.243.000 casos de coronavírus. São mais de 509.000 mortos. Foram 2.032 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 28.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são mais de 16.511.000 pessoas recuperadas da Covid-19 e mais de 1.222.000 seguem em acompanhamento médico. E o governo de Portugal decidiu frear o plano de reabertura da economia. A flexibilização das restrições entraria em vigor na semana que vem, mas foi adiada por conta do aumento de casos de coronavírus. A nova fase permitiria que o transporte público funcionasse com capacidade total e eventos esportivos voltassem a receber público. Nesta quinta-feira, Portugal registrou mais de 1.500 infecções, o número mais alto desde fevereiro. Em Lisboa, a situação é ainda mais preocupante. Cerca de 2/3 dos novos casos do país foram detectados na capital. Nos Estados Unidos, o FDA, órgão equivalente à Anvisa no Brasil, deve fazer um alerta sobre casos raros de uma inflamação cardíaca em jovens vacinados contra o coronavírus. O aviso seria apenas para quem recebeu doses da Pfizer ou Moderna, imunizantes que usam a tecnologia do RNA mensageiro. Outros países também investigam a relação da vacina com a inflamação. As autoridades de saúde afirmam que as pessoas que apresentaram a reação estão recuperadas. E pela primeira vez em meses, uma cidade israelense foi classificada como zona vermelha após registrar um aumento expressivo nos casos de coronavírus. Com isso, o governo de Israel decidiu voltar a impor o uso de máscaras em locais fechados a partir da próxima semana. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Bianca Zanini. A cidade de Binhamina, que fica perto de Haifa, relatou 122 novas infecções em um único dia. Ao total, Israel tem quase 700 casos ativos da doença. É o terceiro dia seguido em que os números estão acima de 100. A preocupação agora é principalmente com a variante indiana. Seguimos no JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar fechou a quinta-feira em queda de 1,11%, cotado a R$ 4,90. É o menor valor da moeda americana desde 9 de junho do ano passado, mais de um ano. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou alta de 0,85%, fechando acima dos 129 mil pontos. A pandemia prejudicou todos os setores da economia, mas os efeitos foram piores para as micro e pequenas empresas. A opinião é do presidente do Sebrae, Carlos Melles, que participou do JR Entrevista. A realidade é que a segunda onda da pandemia veio muito pior, muito mais forte. E esse efeito de abrir e fecha, fecha e abre, efeito sanfona, ele prejudicou muito. Nós reconhecemos que o governo fez uma boa atuação no ano de 2020, com programas como o auxílio emergencial, que ajudou muito o país,
como o Pronamp, que foi um programa especial, um figurino especial nesse sentido, como a medida provisória do bem. Iniciamos esse ano de 2021 na segunda fase e esses programas tinham acabado. Teve uma descontinuidade, né? A descontinuidade desse programa foi onde mais acuou o micro e pequeno empresário. Porque ainda que tenhamos dado crédito, ainda que tenhamos substituído o recolhimento tributário, tudo isso aconteceu em 2020. 2021 piorou. E o faturamento caiu mais ainda. E agora o futebol, 6 jogos completaram a rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Veja os gols. Em Belo Horizonte, América Mineiro e Juventude empataram com gols de pênalti. O time gaúcho saiu na frente. Paulinho Boia foi derrubado e Matheus Peixoto abriu o placar. No fim do jogo, pênalti em Ribamar. Juninho Valoura cobrou e deixou tudo igual. América 1, Juventude também 1. A Chapecoense recebeu o Internacional. Os visitantes saíram na frente com Caio Vidal, que bateu sem chances para o goleiro. Ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto fez o segundo do Inter. A Chape diminuiu na segunda etapa. Ravanelli cobrou falta na cabeça de Derlan. Final, Chapecoense 1, Inter 2. Em Itaquera, o Corinthians venceu o Sport. Gustavo Mosquito cruzou e Maidana marcou contra. No segundo tempo, depois do escanteio, Gil tocou de cabeça e Jô mandou pro gol. O Sport diminuiu no final com Trellis de cabeça. Foi a primeira vitória do Corinthians em casa nesse Brasileirão. No Castelão, em Fortaleza, o Ceará saiu na frente do Atlético Mineiro. Lima aproveitou o presente do goleiro Everson. O Galo empatou no segundo tempo. Guga cobrou escanteio e Gabriel marcou de cabeça. Mas no fim do jogo, Gabriel Lacerda garantiu a vitória do Ceará após nova falha de Everson. Final, Ceará 2, Atlético Mineiro 1. Em Porto Alegre, Diego Souza abriu o placar para o Grêmio contra o Santos, que empatou com esse chute de Marcos Guilherme. O Grêmio voltou à frente ainda no primeiro tempo. Diego Souza tocou para Matheus Henrique fazer o segundo dos gaúchos. Mas no segundo tempo, Marinho chutou de fora da área e marcou um golaço. Grêmio ainda na lanterna 2, Santos também 2. E em Salvador, o Bahia recebeu o Atlético Paranaense. O time da casa fez 1-0 com Patrick Luca. O empate dos visitantes veio com esse chute cruzado de Terans. Mas no segundo tempo, o Bahia voltou a marcar com Rossi e quebrou a invencibilidade do Atlético. E na Série B do Campeonato Brasileiro foi dia de clássico entre dois times que já foram campeões na primeira divisão. O Cruzeiro recebeu o Vasco. Veja como foi. O Vasco abriu o placar aos 8 minutos com Morato. O Cruzeiro empatou pouco depois com Matheus Barbosa. E ele mesmo virou o jogo com este belo chute. Final no Mineirão, Cruzeiro 2, Vasco 1. E um tornado destruiu dezenas de casas nesta quinta-feira no sudeste da República Tcheca. Pelo menos 150 pessoas ficaram feridas. O tornado atingiu a região no momento em que diversas cidades enfrentavam fortes tempestades. O fenômeno é raro. É o primeiro tornado no país desde 2018. Com ventos que atingiram 322 quilômetros por hora, o tornado também é considerado o mais forte da história da República Tcheca. E a famosa apresentação da Torre Humana na Catalunha, no nordeste da Espanha, voltou às ruas. A atividade estava suspensa há mais de um ano por causa da pandemia de Covid-19. Veja. Sob os olhares atentos de espectadores, a Torre Humana voltou a entreter os catalães. A tradição é repetida há pelo menos 200 anos na região. Quem participa da atividade diz que é preciso habilidade, força e confiança nas pessoas, tanto para montar a torre quanto para descer dela. Deve ser difícil, hein? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma boa noite, cuide-se. Tchau.
nós prendemos já 2 pessoas que estavam auxiliando ele, 2 psicopatas certamente, porque para ajudar psicopata tem que ser psicopata, que estavam auxiliando ele nas fugas e principalmente a se esconder da ação policial.